O vinho da Casa da Reina surge em 1994, numa tentativa de rentabilizar as propriedades herdadas pela família. Tudo começou com o projeto de restauro da casa, que foi adaptada para a prática de turismo rural e rapidamente se estendeu a um projeto de produção de vinho verde loureiro. Este pequeno projeto, que engloba 3 parcelas de vinha, portanto são 3 hectares, e temos ainda a unidade de turismo rural, que se encontra mesmo por trás de mim, portanto a Casa da Reina. O vinho tem o mesmo nome, portanto atribuímos o mesmo nome, e o porquê, já agora, desse nome, Casa da Reina. Tudo em nome de uma pessoa que também ajudou a implementar esse nome, portanto o nome surgiu através da minha avó. Minha avó sempre gostou de mandar, sempre foi uma pessoa do campo e toda a gente lhe chamava Reina, era a rainha. O objetivo é conseguir um vinho biológico de qualidade e para isso são necessários maiores cuidados com a vinha durante as fases de produção. Uma mais-valia seria mesmo abordar a questão do biológico. E abordamos a questão do biológico porquê? Porque não só pelo facto da moda, digamos assim, mas também por não usar produtos tão agressivos na questão da produção, para o ambiente e portanto, estar mais no campo, no terreno, de modo a verificar se existe ou não a existência de pragas, de doenças, coisas que prejudiquem a produção. Este ano, por acaso, não tivemos o milho é sempre o problema, portanto, em termos de problemas associados à vinha, temos a questão do milho, mas, salvo isso, não temos tido grandes problemas. Todas as fases de produção de vinho são importantes. No entanto, calcular o dia ideal para vindimar é fulcral, para se conseguir uma colheita ainda mais satisfatória. Todas elas são importantes, claro, mas uma das mais importantes é determinar a altura da colheita. E isso faz através da determinação do álcool, do grau do açúcar. O álcool não, o álcool é depois. Portanto, o grau do açúcar que existe no bago, portanto, tiramos aleatoriamente de várias partes da parcela bagos, misturamos bem num saco e através de um espectrofómetro, que é um aparelhozinho que até tenho na adega, dá para determinar o tipo o Brix, que é o açúcar, o grau de açúcar que existe na uva. Mediante esses valores determinamos, olha, está na altura, antes que venha outros problemas derivados de podridão ou outros assim, determinamos a altura da colheita. Normalmente, nos últimos anos, tem sido sempre meados de setembro. Já prestes a terminar o processo de produção, após a colheita, chega o momento de preparar o engarrafamento. Uma fase um pouco morosa, mas essencial para atingir bons níveis de qualidade. Depois da vindima, a uva portanto, é selecionada através de uma própria máquina que separa a parte do engaço e a parte da uva. Depois vai para uma prensa. Essa prensa, depois da prensa, é diretamente canalizada para as cubas através de umas máquinas próprias que sugam o vinho ainda é o sumo de uva. Portanto, e vai diretamente para as cubas para ser fermentado. Dá-se um processo de fermentação do qual controlamos a temperatura, os níveis de temperatura. Não se enche as cubas até cima para evitar também certas fermentações mal desejadas. No caso dos vinhos verdes, só se processa um tipo de fermentação. Depois fica num período de repouso, do qual limpamos portanto, faz as tais remontagens, trasfegas, de forma a limpar o grosso do lixo que se deposita, e depois então passamos a uma fase de filtração e então lá para os meados de dezembro, janeiro, podemos proceder já ao engarrafamento. Numa perspectiva de atingir novos mercados, a Casa Reina apostou num lote diferente, com um rótulo de design mais inovador. Bem, como tudo, devemos diversificar.
Neste momento a nossa produção, como eu já tinha dito, não é muito grande, mas tentamos chegar a outros mercados. O mercado internacional torna-se complicado, porque mesmo não temos produção para tal, mas tentamos chegar a um mercado, uma vez que estamos no mundo do biológico, tentamos chegar a um mercado mais especializado, mais gourmet. E algumas lojas especializadas, alguns canais mesmo próprios desse setor, e de maneira que sentimos a necessidade de entrar com outro produto. Portanto, neste caso, falo deste rótulo, que foi um pouco mais estilizado. Portanto, é um rótulo que, pronto, como se calhar muitos outros dirão, mas é o que nós vamos apresentar. Portanto, e, no fundo, temos uma seleção. O vinho verde, em geral, deve ser servido a uma temperatura de 6 a 7 graus centígrados, funcionando sempre como um bom acompanhamento para refeições mais leves. No entanto, qualquer pretexto e qualquer momento são perfeitos para saborear e partilhar um bom vinho verde loureiro.